apresentar este trabalho prescrito sobre o determinado tema, o entendimento do relacionamento intragrupal e intergrupal, mais especificamente sobre o corporativismo e o fisiologismo. Além de nós, Haroldo e Larissa, este trabalho foi produzido por Amiel Pimenta, Ingrid da Silva, Letícia Leal, Fabrício da Silva, Sabrina de Souza e Victor Aimoré Santos. Bom, desde a antiguidade, o homem vê-se atraído à união quanto aos seus semelhantes. Esse impulso também se faz presente nas outras espécies, e na verdade surge como uma necessidade de sobrevivência ante as circunstâncias externas. No Ocidente, o filósofo Aristóteles idealizou uma sociedade estruturada entre governantes, sacerdotes, guerreiros e escravos. No reino animal, as abelhas se ordenam em castas que estipulam a função de cada uma visando um bem comum, que é a produção do mel, que por sua vez garante a manutenção da vida dentro da colmeia. Desse modo, as sociedades se apresentam fragmentadas em conjuntos, que para muito além da intensa atividade marcada na esfera interna do grupo, ou seja, intragrupal, também se interrelacionam de um modo constante e, na maioria das vezes, dependem um dos outros. Olá, me chamo Larissa Modeste e vou dar continuidade à apresentação. Na esfera intergrupal, o produto de sucessivas interações, a identidade social para Henri Tajfel e John Tanner é a maneira como o indivíduo se percebe inserido na sociedade. A pertença aos grupos faz-se através de todos os aspectos do cotidiano, desde as mais básicas às mais complexas formas de relacionamento. Na primeira metade do século XX, configurou-se o corporativismo, ideologia que propõe o aperfeiçoamento dos processos de desenvolvimento das civilizações através da estratificação. O termo deriva etimologicamente do latim corpus, que em português significa corpo, e está atrelado à ideia de que cada grupo desempenha uma função específica, tal a qual aos órgãos do corpo humano. Substancialmente, o corporativismo é caracterizado por concepções que discorrem a organização do tronco social através de grupos representativos subordinados ao Estado, composto por setores com anseios trabalhistas equivalentes e que, em tese, defrontam poucas restrições e se mobilizam para interferir em políticas públicas a fim de moderar as diversas esferas político, econômico e social, tais como a conferência dos preços, a luta de classe e as diferenças ideológicas para a obtenção de benefícios em seu favor e não do coletivo. Contudo, foi empregado como instrumento de centralização do poder ao conter a força dos movimentos sindicais de oposição e possibilitar ao governo o controle de cima para baixo sobre a economia e a sociedade. No cenário atual, esse conceito adquire natureza facultativa e desenvolve o neocorporativismo, marcado por pequenos e médios grupos que se unem através de uma cooperativa, uma vez que individualmente estão sujeitos a impasses logísticos que inviabilizam o acesso aos mercados privados ou públicos. No Brasil, existem 1.600 cooperativas de agricultores familiares, das quais um quarto está concentrada no Paraná, estado em que no ano de 2018 geraram 83 bilhões de reais. Tratam-se de pequenos agricultores que se agrupam para obterem acesso a financiamentos, insumos, assistência técnica e principalmente deter de um maior poder e alcance dos processos.
No momento em que ocorre a comunicação entre os diferentes grupos, então é estabelecida uma relação intergrupal, que se trata de uma série de interações passíveis a conflitos, que de acordo com o psicólogo Musar Sherif, são os resultados do anseio do indivíduo pelo favorecimento do seu grupo em detrimento dos outros. Desse modo, na esfera política é inevitável que hajam articulações, uma vez que em todo o processo de negociação é natural que ocorram as concessões. No âmbito da governabilidade estatal, esse movimento de troca é uma prática de longa data, e no Brasil compõe aquilo que é denominado de presidencialismo de coalizão. Entretanto, ao tornar-se o principal condutor do sistema à medida em que crescem as complexidades dos governos, um sistema baseado em trocas pode ser considerado, no todo, um processo perigoso, pois ao ultrapassar aquilo que não implica em promover acordos para aprovar pautas, programas e projetos de interesses nacionais, as negociações assumem características do fisiologismo, que se vale por muitas vezes de práticas corruptas e põe à frente interesses estritamente pessoais, bem como de determinados grupos de pressão que atribuem o seu apoio independente da coerência entre ideologias, somente objetivando benefícios em prol de si, bem como ações possessórias do bem público administrativo. A abordagem revelada pode ser exemplificada a partir da política de depreciação do câmbio nacional. Que visa tornar os produtos internos mais atrativos no mercado internacional. E isso se apresenta como uma prática fisiologista porque envolve diversos setores políticos com ideologias e bandeiras distintas em detrimento de uma causa estritamente benéfica a uma única camada social, que são as elites produtoras, que obtêm benefícios econômicos ao preferirem a exportação em detrimento do comércio nacional, pois o primeiro tornou-se mais lucrativo do que o segundo. Outra consequência dessa ação é a diminuição da oferta de produtos no comércio interno, o que gera a inflação, que por sua vez também promove o lucro, pois a demanda tende a permanecer constante, bem como o consumo. It's smarter to travel in groups. Bom, sendo assim, as diversas interações sociais experimentadas pelos indivíduos resultam na sua percepção de pertencimento perante a certos grupos na sociedade. Esse sentimento culmina na identidade social, que, se inexistente, implica na alienação ou mesmo a morte do indivíduo em si. Dado que na natureza faz-se necessária a integração e constituição de grupos para fins de sobrevivência, tais como o apuramento das táticas para a conquista de alimento ou de proteção a ameaças externas.
Obrigado pela atenção de todos e até a próxima!